Oi, vamos falar sobre estudo dos gases. Para isso, eu gostaria que vocês pensassem sobre a seguinte situação. Por que será, né? Por que vocês imaginam que os balões flutuam? Muito bem. Ao longo da nossa aula, você terá condições de responder. Falaremos sobre as variáveis de estado, sobre o gás ideal e as transformações gasosas. Para isso, vamos começar pelas variáveis de estado. Então, as variáveis de estado são três: pressão, volume e temperatura. Se você as conhece, você tem então um gás completamente caracterizado. O experimento de Torricelli. O que consiste o experimento de Torricelli? Então, é o seguinte: ele pegou uma coluna de vidro de 1 metro de comprimento e colocou mercúrio. Pegou um outro recipiente também contendo mercúrio. Lembrando que esse experimento foi feito ao nível do mar. Então ele virou essa coluna de vidro, virou dentro do recipiente e percebeu que quando fazia isso, então havia um deslocamento da coluna de mercúrio. E ele fez essa leitura e leu que ali tinha um registro de 76 centímetros, ou seja, a coluna de mercúrio acontecia um desnível. E o que fazia? Ele fez esse experimento várias e várias vezes, e então chegou à conclusão que existia uma força que fazia com que o nível não descesse mais, tá? Então existia uma força ali nessa área que envolvia totalmente a superfície do mercúrio, tá? E essa força nada mais é do que, né? Essa força sobre a área nada mais é do que pressão, ok? Sendo assim, então, ao nível do mar, foi definido que um ATM, que é a pressão atmosférica, né, que é feito lá na coluna, aliás, que é feito nessa superfície da bacia, então, que esse 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. Pressão resultado do choque das partículas do gás contra elas mesmas e contra as paredes do recipiente. Nessa figura nós temos um jato de água que tem uma pressão extremamente forte, que consegue deixar essa tampa do bueiro limpa. Na figura ao lado, uma bola de beisebol, que as extremidades dela você tem uma pressão aplicando de tal forma que consegue romper. O que seria pressão, então? A gente já estudou, já foi definido que pressão nada mais é do que força sendo aplicada em uma determinada área, ok? A unidade no SI é Newton sobre metro quadrado, que é definido como 1 Pascal. Muito bem, uma ATM corresponde a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Por que os alimentos cozinham mais rápido em uma panela de pressão? Vocês já imaginaram essa situação? Por que será que acontece? Então, gente, é o seguinte, na realidade, quando você coloca um alimento dentro de uma panela de pressão, você consegue com que a pressão seja maior do que um ATM, ou seja, a temperatura é mais alta, a temperatura da água com que a água chega a ferver é mais alta que 100 graus Celsius, sendo assim resultado disso que os alimentos vão cozinhar mais rápido. Volume, nós sabemos que volume é a quantidade de espaço ocupado, o que pode ser ocupado, né, por um corpo. O gás ocupa todo o volume, né, de um recipiente que o contém. E aí nós temos algumas relações. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro e 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos ou 1.000 ml. Para falar de temperatura de um gás, o que é que você sabe? O que é que nós sabemos? Que temperatura é a grandeza física que avalia o grau da agitação térmica das partículas das moléculas de um corpo. Ok? Então, observem essa figura da esquerda e a figura da direita. Então, a figura da esquerda é uma representação de moléculas de um gás que estão com uma certa temperatura. E na figura da direita, você tem uma temperatura maior. O que a gente consegue observar? Que a agitação térmica é maior. Ok? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação térmica das partículas, das moléculas que constituem um gás, mais elas vão vibrar, mais elas vão bater contra a parede do recipiente.
Conhecendo as variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura, o estado de um gás fica completamente caracterizado. Gás ideal. Então, a gente precisa conhecer algumas coisinhas, algumas definições para sabermos o que é um gás ideal. As moléculas constituintes do gás interagem entre si apenas durante as colisões, ou seja, as interações elétricas, as interações de força gravitacional, elas são muito pequenas, de tal forma que elas são desprezíveis. Suas moléculas têm movimento desordenado e contínuo. Como assim? Como assim? A probabilidade das moléculas irem para uma certa direção, para um certo sentido, é totalmente igual. As distâncias médias entre as moléculas de um gás são extremamente maiores do que as distâncias de qualquer uma delas, né, de suas moléculas mesmo. As colisões entre os átomos são perfeitamente elásticas. Como assim perfeitamente elásticas? A conservação da energia. Sendo assim, então, quando você tem os átomos, as moléculas, elas batem, então elas retornam às suas posições sem perda de energia. Os cientistas eles estabeleceram essas definições e todo gás que obedecem rigorosamente a essas hipóteses, digamos assim, então nós temos um gás ideal ou gás perfeito. O que seria CNTP? É interessante a gente deixar bem claro o que é CNTP, porque direto quando nós estivermos estudando gás, vocês vão estar ouvindo esse termo, tá? Então, CNTP é uma abreviação de condições normais de temperatura e pressão. De acordo com a CNTP, a temperatura ela vai ser expressa em Kelvin, ou temperatura absoluta, e a pressão em atm. Assim, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a pressão é igual a 1 atm e a temperatura é de 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. Equação geral dos gases. Gente, olha só, eu gostaria que vocês percebessem a seguinte situação. Então, nós temos uma igualdade. Então, nós temos o lado esquerdo, pressão versus volume dividido pela temperatura, definindo como sendo o estado inicial ou estado 1 do gás. E no lado direito, nós temos o estado 2 ou estado final. O que quer dizer isso daí? Que essas variáveis de estado, então pressão vezes volume dividido pela temperatura do gás em um estado inicial é igual a um estado final. Vamos falar sobre transformações gasosas. Uma transformação isotérmica é aquela onde a temperatura do gás é mantido constante. Na transformação isovolumétrica, o que nós temos? O volume constante, e na transformação isobárica, a pressão constante. Pois bem, na transformação isotérmica, o que é que nós vamos fazer para que fique bem claro? Então, observem aquela lei geral dos gases que eu acabei de mostrar para vocês. Quando nós falarmos em transformação isotérmica, a temperatura será mantida constante. Se a temperatura for mantida constante, quer dizer que tanto no estado inicial do gás quanto no estado final do gás, ela é a mesma, tá? Então, você vai poder simplificar e escrever para uma transformação isotérmica, um gás que sofrer uma transformação isotérmica, vai valer essa seguinte relação: P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Já na transformação isovolumétrica, cujo volume é mantido constante, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, o gás vai sofrer uma transformação onde o seu volume não vai variar. Como assim? O estado inicial e o estado final do gás, o volume não vai mudar. O volume vai ser uma constante, você vai poder simplificar. Então, todas as vezes que o gás sofrer uma transformação isovolumétrica, você vai escrever a seguinte relação: P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2.
E se for uma transformação isobárica, mesma coisa, da onde que ela sai? Ela parte da lei geral dos gases, tá? Onde a pressão, o gás vai sofrer uma transformação gasosa de tal forma que a sua pressão no estado inicial e no estado final não vai mudar. Se a sua pressão não vai mudar, quer dizer que a pressão é uma constante. Você vai poder simplificar e a relação válida vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho sobre a transformação isotérmica, que é a lei de Boyle-Mariotti. Observem nessa foto, nós temos a figura da esquerda, nós temos um certo volume de um gás, volume que a gente está representando por 2 litros, sendo submetido a uma pressão de 1 atm. Observem que a pressão é representada por esse peso que está em cima, tá? Então, a figura da direita, nós temos o mesmo cilindro de gás, porém, observem que nesse caso a pressão dobrou. Então, a pressão agora é de 2 atm. Observe que para isso, o que aconteceu com o volume? O volume foi reduzido pela metade. Essa transformação, ela é conhecida como transformação isotérmica. Por quê? Porque o gás saiu do estado inicial e foi para o estado final, de tal forma que a sua temperatura não variou, ok? A sua temperatura não variou. Esse tipo de situação, a gente diz que a pressão, ela é inversamente proporcional ao volume. E, como eu falei para vocês, a relação que vocês vão escrever quando for uma transformação isotérmica é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Ainda falando de transformação isotérmica, quando você pega aqueles dados que a gente acabou de ver lá do cilindro de um gás, o estado inicial e no estado final, e você vai colocar esses dados em um gráfico P vezes V, o que nós temos é uma curva. Essa curva chama-se isoterma, tá? Muito bem. Essa figura ao lado está mostrando uma transformação isotérmica. O que acontece? Observe que o volume vai variar e a temperatura do gás não muda. Observe essa seguinte situação. Então, já temos uma aplicação. Uma amostra de nitrogênio gasoso na bolsa de ar de um carro tem a pressão de 745 milímetros de mercúrio com um volume de 50 litros. Se esta amostra foi transferida para uma bolsa de 25 litros, observem que a bolsa ela tem agora um volume menor. Mantendo a mesma temperatura, transformação isotérmica. O que o exercício pede? Qual a pressão do gás com o novo volume, certo? Então, trata-se de uma transformação isotérmica, então a temperatura é mantida constante. Vocês já sabem que vocês vão escrever essa relação P1 vezes V1, que é o estado inicial do gás, que vai ser igual a P2 vezes V2. O que é P2 vezes V2? São os estados finais do gás. Lembrando que a temperatura foi mantida constante. O que a gente vai fazer? Você vai substituir as informações que você tem. Qual é a pressão inicial? 745 milímetros de mercúrio. Qual o volume inicial? 50 litros, né? Muito bem. Aí no segundo membro, o que nós temos de informação? Temos que o volume é de 25 litros e não conhecemos a pressão, tá? Então você faz essas multiplicações, isola a pressão e faz a divisão. Encontramos que a pressão do gás é de 1.490 milímetros de mercúrio. Transformação isovolumétrica, conhecida como lei de Charles. Então, em uma transformação isovolumétrica, lembrando que o volume é mantido constante, o que vai acontecer? A pressão ela é diretamente proporcional à temperatura do gás. Como assim? Quanto maior for a pressão do gás, maior será a temperatura. Então, essa figura aí está mostrando, acho que fica bem claro para vocês, né? Então, quando a gente fala transformação isovolumétrica, o volume não vai mudar
Então, a panela de pressão está mostrando que o volume vai ser sempre o mesmo. Qual é o volume? O volume da panela de pressão, ok? E você está aumentando a temperatura do gás, não é? Então, à medida que você está aumentando a temperatura do gás, a pressão também aumenta, ok? Se você for plotar um gráfico da pressão versus volume, então observe que o volume não vai variar e a pressão ela pode aumentar, como também pode diminuir. E o gráfico da pressão versus temperatura tem esse comportamento, ok? Uma reta crescente. Uma aplicação. Vamos lá. O gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será a pressão do gás em um novo estado, né, no estado 2, se o volume permanecer o que? Igual a 14 litros, ou seja, transformação isovolumétrica. O volume não mudou. O volume no estado final é igual no estado inicial. Porém, a temperatura mudou para 273 Kelvin. A temperatura diminuiu, gente. Então, a temperatura diminuiu. Beleza? Então, temperatura e pressão são o quê? Diretamente proporcionais, tá? Então, lembra, você vai aplicar a equação P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Substituir os dados que você tem. Quem é a pressão inicial? 5. Quem é a temperatura inicial? A temperatura inicial, lembrando que ela tem que estar em Kelvin, tá? Então, é de 300 Kelvin. Não sei a pressão 2 e a temperatura 2 é de 273 Kelvin. Você faz essa substituição, multiplica cruzado, né? P2 vezes 300 é igual a 5 vezes 273. E agora, o que você vai fazer? O 300 que está multiplicando passa dividindo, faz a divisão e vai encontrar 4,55 atm. Muito bem. Então, nesse tipo de transformação, na transformação isovolumétrica, em que o volume foi mantido constante, né? O que aconteceu? Aconteceu que a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, o que vai acontecer também? A pressão do gás também vai diminuir, porque pressão e temperaturas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Agora, a transformação isobárica. Lembrando que a transformação isobárica é aquela onde a pressão do gás é mantida constante, certo? Então, a pressão do gás mantida constante, o que nós temos? Que volume e temperatura obedecem a essa relação, tá? Então, sendo os estados 1 e 2 de uma amostra qualquer de um gás sofrendo uma transformação a pressão constante, então a gente consegue plotar os valores em um gráfico e temos que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Observe esse esquema de montagem, onde você tem na foto ao lado um balão contendo uma certa quantidade de gás. Esse balão foi colocado dentro de um recipiente com água a 0 graus Celsius. Observe que vocês têm uns cubos de gelo, né? E se você pega esse recipiente, coloca esse recipiente no fogo, o que você vai fazer? Você vai estar aumentando a temperatura desse recipiente, tá? Então, você está aumentando a temperatura do recipiente de tal forma que a pressão não vai mudar. A pressão não vai mudar. Então, você está aumentando a temperatura e você, é claro, ver que o volume também aumenta. Então, é diretamente proporcional, tá? Então, você tem o volume do balão a 0 graus Celsius. À medida que você vai aumentando a temperatura, o volume também vai aumentando. Então, esse tipo de transformação, onde a pressão do gás é mantida constante, chama-se transformação isobárica, tá? E a relação entre elas é volume inicial dividido pela temperatura inicial do gás, vai ser sempre igual ao volume final vezes a temperatura final do gás. Muito bem, eu falei para vocês que volume e temperatura é diretamente proporcional, de tal forma que se você dividir volume e temperatura vai ser sempre uma constante.
faltou aplicação, né? Então, nós temos aí, o uso de amoníaco NH3 nos cigarros aumenta o impacto e efeito da nicotina. Com esse estudo, foi confirmado, né, o que antes já desconfiávamos. As empresas manipulam a quantidade de amoníaco com o propósito de reforçar a nicotina, disse o deputado Henry, dos Estados Unidos da América, Jornal Brasil, 31 de julho de 97. Suponha que uma amostra de cigarro contendo 5 ml de NH3, desse gás amoníaco, a 27 graus Celsius. Gente, ó, 27 graus Celsius. A temperatura está em Celsius. Vamos supor que, né, se aquecermos o cigarro a 627 graus Celsius, mantendo a pressão constante, o volume de NH3 em litros será de... Lembra o que ele está falando? Mantendo a pressão constante. Então, nós temos 5 alternativas. Pressão constante, transformação isobárica. Então, você tem V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2, ok? Primeiramente, nós vemos que a temperatura está em graus Celsius e você precisa que a temperatura esteja o quê? A temperatura absoluta. Então, sabemos que para você transformar Celsius para Kelvin, você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua temperatura em graus Celsius e somar 273. Fazendo isso, encontramos que a temperatura inicial é de 300 Kelvin. E a temperatura final, você tem que fazer a mesma coisa. Qual é a temperatura final? 627 graus Celsius, somando, né, com 273, você tem 900 Kelvin. Agora, você escreve a relação da transformação isobárica. Lembra que você cortou a pressão? Porque a pressão é mantida constante, então ficou V1 sobre T1. Lembrando que são os estados iniciais do gás, tem que ser igual ao estado final. V2 dividido por T2. Substituindo, a gente tem volume inicial que é de 5, tá? 5 ml dividido por 300 Kelvin, que é igual a V2, que nós não conhecemos, dividido por 900 Kelvin. Quero conhecer V2, o que eu vou fazer? Você vai multiplicar cruzado, tá? Na sequência, esse 300 que está multiplicando passa dividindo, faz a divisão e encontra quanto? Volume de 15 ml. Porém, observem que o exercício pediu que a resposta deveria ser dada em litro. Então, esse mili vale 10 a menos 3. Então, para você tirar esse mili, você desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. E o volume fica de 0,015 litros. Qual é a alternativa correta, então? A alternativa correta é a alternativa B. Então, gente, agora acredito que vocês já começam a saber responder essa questão que eu fiz no começo, né? Será que vocês já conseguem responder? Pensa. Um caminho para isso é você pensar que o gás quente, ele é o que? Ele é mais leve quando você aquece. O gás, no caso dos balões, né? O gás ele é aquecido, ele é mais leve, tá? Como assim? A temperatura, a agitação térmica, né? Os gases, eles vibram mais, tá? Então, ele é o que? Ele é mais leve que o gás frio, ok? Então, a resposta está aí. Muito bem, pessoal. Obrigada.